Bom dia, manhã de 1º de novembro, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 671. Estamos falando de dificuldades na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Como é que é? A ressurreição será corpo espiritual? Paulo aqui declara que teremos um corpo espiritual e não animal, ou seja, será que esse corpo será imaterial? De qualquer forma, a Bíblia declara que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele tinha carne e ossos. Lucas 24, verso 39. Vamos então à solução dessa dificuldade de hoje. Corpo espiritual denota corpo imortal, conforme vamos ver no texto, mas não quer dizer corpo imaterial, conforme alguns querem sugerir. O corpo espiritual quer dizer que ele é dominado pelo espírito e não pela carne. A palavra grega aqui é pneumatikos, que é traduzido por corpo espiritual, significando que o corpo é dirigido pelo espírito, em oposição a ser dominado pela carne, como nós somos hoje. Aqui declara que a carne irá perecer e o espírito continuará. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 50 ao 58. Então, quando declara corpo espiritual, não está falando imaterial ou invisível, mas está falando de corpo imortal e imperecível. É isso que vemos no texto. Então, nós notamos que o contexto da passagem, quando se refere a corpo pneumatikos, que é espiritual, está falando de um corpo sobrenatural, em contraste com o natural. E isso vemos o paralelo entre corrupção e incorrupção, entre o corpo ser perecível e não ser perecível, entre o corpo ser mortal e o corpo ser imortal, entre o corpo ser material e o corpo ser sobrenatural. E vemos aqui que corpo espiritual, em 1 Coríntios, se refere, em contrário, aos objetos materiais. Paulo, então, fala de Cristo, em 1 Coríntios, como a rocha espiritual da qual os filhos de Israel beberam, 1 Coríntios 10, 4. E aqui mostra o contexto de Êxodo 17 e Números, capítulo de número 20. Então, rocha se referindo a Cristo, da qual saiu água para os filhos de Israel beber. Cristo é a rocha espiritual, mas de fato a rocha existiu, uma rocha material, que produziu algo sobrenatural, que foi a água para eles beberem. Da mesma forma, em João 6, quando fala de Cristo como o pão da vida, está se referindo ao pão natural, mas Cristo como o pão vivo que desceu do céu. Então, ao mencionar o pão, menciona literal e material, mas ao falar do pão vivo, nos declara um pão espiritual, que é Cristo que desceu do céu. Da mesma forma, Paulo fala em 1 Coríntios 10, 3 de uma comida espiritual. Paulo também fala em 1 Coríntios 2, 15 do homem espiritual. Portanto, quando fala todas as passagens, não está se referindo a algo invisível ou imaterial, mas o homem espiritual tem corpo, sim. Contudo, ele é espiritual, dirigido pelo Espírito. Então, ao declarar essas coisas, Paulo está dizendo que carne e corpo não herdarão o reino dos céus, mas sim o Espírito.
E ao mencionar o Espírito e do Espírito de Deus que nós recebemos as coisas, 1 Coríntios 2, 13 a 14, Paulo está se referindo a coisas espirituais. Da mesma forma, o corpo na ressurreição será espiritual, que quer dizer que é um corpo dirigido pelo Espírito e controlado. As coisas espirituais não quer dizer imateriais ou invisíveis. Da mesma forma, a ressurreição de nosso corpo. Olhando dessa forma e comparando, nós podemos criar um quadro do corpo pré-ressurreto e do corpo pós-ressurreto. O corpo pré-ressurreto é terreno, verso 40. O corpo pós-ressurreto é celestial. O corpo pré-ressurreto, ele é perecível, de acordo com o verso 42. E ele será o corpo imperecível. O corpo pré-ressurreto é um corpo fraco, enquanto que o corpo pós-ressurreto será poderoso. O corpo pré-ressurreto é mortal, verso 53, mas o corpo pós-ressurreto será imortal. O corpo pré-ressurreto é material ou natural, verso 44, mas o corpo pós-ressurreto será sobrenatural. Com isso, esperamos ter respondido a essa dificuldade de hoje e que você possa entender um pouco melhor 1 Coríntios capítulo 15, esse corpo que nós iremos ter, ressurreto, poderoso e imortal, que não se corrompe, mas não quer dizer imaterial e nem invisível, e espiritual sim o corpo. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 244 pastas com mais de 7.100 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.